há algo em nós que gera o desejo de adorar. Sem dúvida, esse anseio foi originalmente formado em nós por Deus, mas como ocorreu com tudo mais, esse desejo foi distorcido pelo pecado. Evidentemente, no princípio, devíamos adorar o único ser digno de adoração, nosso Senhor e Criador, mas desde a queda, tudo isso mudou muito. Todos adoramos algo, alguém, qualquer coisa. Isso explica porque, ao longo da história humana e até hoje, o ser humano pratica a adoração. No Egito Antigo, algumas pessoas adoravam o faraó. Em outras ocasiões, em outros países, as pessoas adoravam estátuas de peixes, deuses de várias cabeças e outras supostas divindades. Algumas pessoas adoravam o sol, a lua, as estrelas. Hoje a maioria das pessoas é sofisticada demais para se curvar diante da estátua de uma rã. Porém, isso não significa que o ser humano, mesmo o homem secular, não adore algo. Dinheiro, poder, sexo, a si mesmo, estrelas do rock, atores, políticos. O que mais amamos, aquilo em que mais concentramos nossa atenção e pelo que vivemos, é o que adoramos. Além disso, advertiu o autor secular David Foster Wallace: se você adorar a coisa errada, ela o comerá vivo. Hoje falaremos sobre adoração no contexto da educação. Então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, acionar o sininho para receber as notificações e também deixar os seus comentários. Seus comentários são importantes para o crescimento do canal. Então vamos lá, fica aí com a gente até o fim. Pessoal, o tema de hoje é importantíssimo, né? Eu sempre falo isso, eu sempre falo que os temas são importantes, né? Esse é importante demais, né? A questão da adoração. Sem adoração não existe vida cristã verdadeira, não existe crescimento espiritual. Sem adoração verdadeira nós não agradamos a Deus, é impossível. E a adoração, ela tem um objetivo, né? Ela existe, ela foi colocada no coração esse desejo de adorar alguma coisa, foi colocado no coração do homem, porque Deus tem um propósito, né? E nós vamos entender o propósito de Deus no decorrer da lição, né? Então vamos lá. O primeiro tópico da lição é em espírito e em verdade. Na verdade, esse não é o primeiro tópico da lição, né? Eu escolhi esse como primeiro, né? A lição ela tem 5 tópicos, né? Mas nessa lição eu escolhi 3 para a gente abranger todo o assunto. A gente vai abranger todo o assunto de qualquer forma. Em espírito e verdade. Nessa frase, né, ela foi dita por Jesus na conversa que ele teve com a mulher samaritana. Então a gente vai chegar já lá. Né? Antes disso, a gente precisa entender que o tema da adoração está presente na Bíblia como um todo. Né? Quando Adão e Eva escolhem ouvir a serpente em detrimento daquilo que Deus havia dito, eles estão escolhendo um novo ídolo para adorar. Né? Então, enquanto que eles adoravam a Deus, né, quando estava tudo bem, ao dar ouvido às serpentes, adotar a serpente como seu Deus agora. E como o objetivo, né, o propósito em adorar a serpente, né, em ouvir a serpente, era beneficiar a si mesmo, então eles estavam adorando também a si. A serpente nem é tanto problema nessa história toda. O problema é nos colocarmos no lugar de Deus. A gente vai ver isso também no decorrer da lição. A questão da adoração também aparece ali com Caim e Abel, quando eles foram trazer as suas ofertas ao Senhor. A adoração aparece na história de Abraão. Abraão ele constrói altares. Onde ele vai, ele constrói um altar para oferecer sacrifícios a Deus. E todas as pessoas que estavam com ele participavam desse culto. A adoração era importante ali no contexto, na realidade da vida patriarcal, ali no comando que ele tinha de todo aquele povo. A questão da adoração aparece quando Abraão leva seu filho Isaque para ser sacrificado. Deus pede o filho Isaque. A gente vai ver que essa questão da adoração ela tem tudo a ver também com a obediência.
Deus, né, no fim, ele não queria o Isaac, né, ele não queria Isaac. Quando o filho de Abraão perguntou para ele onde estava o sacrifício, ele disse assim, ó, Deus proverá. E Deus proveu mesmo. Ele deixou ali um animal que foi sacrificado no lugar do seu filho Isaac. Isso era adoração. Você pode até achar, mas a gente não faz mais isso. A gente faz isso ainda. Porque aquele animal que morreu no lugar de Isaac é um símbolo de Jesus que morreu por nós. Então a adoração está nisso aqui, ó. Né? Ali havia um aprendizado. A adoração também aparece ali, ó, por exemplo, quando Moisés tira o povo do Egito, o povo estava todo comprometido com aqueles ídolos egípcios. Deus ele envia 10 pragas e cada uma das pragas, a gente vai poder analisar isso agora, mas cada uma das pragas atingia um dos principais, né, um ou mais dos principais deuses egípcios, né, culminando no próprio faraó. O próprio faraó, que era também uma divindade ali para o povo. Né? E o povo ele saiu, estava tão aquela idolatria estava tão enraizada no coração deles que mesmo quando chegou no monte, mesmo depois de terem visto o mar abrir, Moisés subir no monte, o monte fumegando, né, ouvirem a voz de Deus falando, mesmo assim eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, né, e foram castigados por isso aí. Então o homem ele sempre tem essa necessidade de oração, e o tema da adoração sempre aparece na Bíblia. A questão é sempre tratada dessa forma. É Deus chamando o seu povo para adorá-lo e o povo se distanciando de Deus para adorar uma outra coisa. Então há sempre um conflito ali, a questão da adoração é sempre presente. E o tema vai indo, né? Nós chegamos lá em Daniel, né? O rei Nabucodonosor levanta uma estátua e 3 jovens hebreus, somente eles, né? Havia muita gente ali, mas só eles não se prostraram diante da estátua e quase morreram por isso, mas Deus os protegeu. Depois Daniel também foi proibido de orar ao seu Deus, porque por um decreto do rei, né? É uma artimanha feita ali pelos príncipes, pelos presidentes ali que trabalhavam na corte, que intencionavam prejudicar Daniel, e o rei caiu nessa cilada e estabeleceu ali, né, decretou uma regra onde ninguém poderia adorar ou pedir diretamente ao seu Deus, tudo tinha que passar pelo próprio rei. Mas Daniel não fez isso. Daniel, além de orar para o Deus verdadeiro, além de adorar o Deus verdadeiro, ainda adorou de janela aberta. Todo mundo tinha que ver que ele estava fazendo isso, porque Daniel era um exemplo para o povo. Né? Depois o tema da adoração aparece ali no Novo Testamento, a gente vai ver daqui a pouco Jesus conversando ali com aquela mulher, falando sobre isso. Paulo ele chega em Atenas, encontra ali vários deuses e começa um diálogo ali apresentando o verdadeiro Deus para aqueles atenienses. Né? Não só ali, mas havia o culto, por exemplo, de Diana, que era muito forte naquela região de Éfeso e comprometia até a própria igreja de Deus naqueles dias. O Apocalipse ele vai colocar o tema da adoração como uma questão máxima ali no desfecho da história da humanidade. Nós temos um poder representado por uma besta, um poder humano representado pela besta que impõe adoração, exige adoração, sob pena de morte. E nós temos ali Deus declarando o seguinte, que nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a questão da adoração aparece em todo o tempo. A adoração é um tema importantíssimo. Né? Mas por que ele é tão importante? Né? O que significa adorar? A nossa palavra adorar, ela vem do latim, a palavra que nós usamos hoje, adorar, ela vem do latim adorare. Né? Veja aí na tela aí o gráfico aí, a palavra adorare, né, ela é composta de 2 palavras, ad, que é para, né, e dorare, que significa rezar, orar. Né? Então a nossa palavra adoração tem um sentido, ela tem um sentido direto de orar a Deus, né? De se dirigir a Deus, de conversar com Deus. Né? Então, a palavra adorar é pedir orando, pedir rezando. Mas na língua grega, né? Uma das palavras que são usadas ali no Novo Testamento e que é traduzida por adoração,
é proskuneu, né? Muito parecido com prostrar-se, né? Com o nosso prostrar-se. Proskuneu. E proskuneu significa literalmente prostrar-se, cair com o rosto em terra, render-se beijando os pés ou a mão, né? Ela denota humilhação, sentimento de inferioridade em relação ao homenageado. Então a pessoa se humilha. O verdadeiro adorador, né, no sentido ali que encontramos no Novo Testamento, também no Velho, porque essa aqui é uma palavra que transmite o significado de adoração do Antigo Testamento. É um humilhar-se diante daquilo que você entende que é superior a você mesmo. Então, quando adoramos a Deus, estamos fazendo o correto, porque Deus ele é superior a nós e diante de Deus nós devemos nos humilharmos, né? Todo eu, toda a nossa arrogância, todo o nosso orgulho, nosso egoísmo deve ser jogado no pó, no chão da terra. Nós temos que reconhecer que Deus, apenas Deus, é pleno e totalmente suficiente para a nossa vida. Nós não temos nada para oferecer, nós não somos nada. Isso é adoração, né? No sentido bíblico. Agora, quando eu escolho uma outra coisa que não seja Deus para adorar, eu estou também me humilhando, estou me colocando no chão, no pó, diante daquela coisa, daquela criatura, daquele elemento, né? Só que como eu faço isso em vistas de receber alguma coisa, alguma gratificação, quem eu estou adorando no final das contas sou eu mesmo, sou o homem. Não só porque aquela coisa foi criada por mim, né? Mas porque existe, né, anseios e intenções e objetivos, né, que são meramente humanos, que existem apenas para suprir, né, carências humanas. Na verdade, só quem pode fazer isso é Deus. Mas para que isso aconteça, eu tenho que adorar a Deus da forma correta. Então, a adoração tem que ser feita primeiro ao elemento correto, à pessoa correta, que é Deus, e existe um jeito correto de adorar. Existe uma forma correta. Eu não posso adorar de qualquer jeito. Eu não posso adorar porque eu senti no coração que eu tenho que fazer desse jeito. É lógico que o nosso coração, os impulsos do nosso coração também contam na adoração. Mas não é por isso que eu vou fazer a coisa de qualquer jeito. Assim, dessa forma eu também adorando. Eu estou deitado aqui na cama com as pernas para cima e conversando com Deus e pronto. Essa adoração é suficiente. Não, a sua conversa com Deus ali deitado, com as pernas para cima, elas contam também. Mas isso não é suficiente. A adoração vai exigir muito mais de você. A adoração, né? A palavra adoração, quando eu digo assim que eu me coloco aos pés daquele objeto de adoração, quando eu me humilho, significa que eu estou ali me colocando à disposição de servi-lo. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou me colocando à disposição para servir a Deus. E Deus me dará condições para que eu possa fazer isso. Então, o verdadeiro adorador, ele é também um servo de Deus. Não existe verdadeira adoração sem serviço. Então, essa adoração que é só alegria, só pula-pula, só cantar, né? Isso não é suficiente. A adoração envolve todas as áreas da nossa vida, né? Então vamos lá. Jesus ele começou uma conversa ali com a mulher, né, no poço, né? Lá em João 4, 23, 24, nós temos uma fala de Jesus, onde ele responde uma pergunta da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela procurou mudar de assunto, porque Jesus entrou em detalhes, né, em questões particulares, né? E ela ficou meio envergonhada, então ela mudou de assunto imediatamente e entrou para a questão da oração. Então, ótimo, não tem problema, né? A primeira fala de Jesus teve efeito e a segunda também vai ter. Então ela pergunta assim, olha, eu vejo que você é profeta e muitos dizem que nós devemos adorar a Deus aqui onde ela fala ali no poço, ali no Monte Gerizim, né? Muitos falam que a gente tem que adorar a Deus aqui no Monte Gerizim. Mas outros falam que é lá em Jerusalém. Então, afinal de contas, onde que eu tenho que adorar a Deus? E Deus fala assim, olha, chegará um momento que nem aqui e nem em Jerusalém vocês vão adorar a Deus. Jesus já estava ali prevendo, né, a destruição, né, o Império Romano sitiando aquele povo e dispersando todo aquele povo, judeus, né? Certamente samaritanos também foram embora
nessa complicação toda, né? Então nem aqui nem lá. Mas Jesus depois ele complementa, né? Ele fala isso, mas ele dá uma solução para a questão aqui. Ele aponta para ela que a questão principal não é onde ele vai ser adorado. Né? Não quer dizer que onde também não seja importante. Mas o mais importante não é isso. Então ele declara para ela o seguinte, vejam no texto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você adora Deus em espírito e em verdade, o local ele não é tão importante assim. Mas quando você se organiza como igreja, né, porque não existe isso de cristianismo independente, solitário, não. Né? O cristianismo existe para unir. Então, a igreja é consequência imediata do evangelho de Cristo. É consequência imediata. Né? Jesus, se ele prega o evangelho para algum, esse alguém vai sair atrás de outras pessoas e vai espalhar a ideia, e esses vão se unir para continuar espalhando cada vez mais ideia. Então, a ideia de igreja ela é intrínseca a essa questão aqui. Não existe religião cristã sem igreja. Tem gente que luta contra isso aí, fala, mas não pode, não tem sentido, né? Não tem necessidade, mas a questão não é essa, não tem necessidade, lógico que tem necessidade. Deus ele quer um povo unido. Um dos objetivos do Evangelho é fazer com que o orgulho desapareça do nosso coração. E para a gente poder exercitar isso, eu preciso estar em contato com outras pessoas, né? Porque justamente, o meu orgulho aparece justamente na minha convivência com outras pessoas. Né? Por exemplo, as brigas, os conflitos, as confusões se dão justamente porque eu não consigo me relacionar com o próximo. E o Evangelho, ele busca transformar a minha natureza para que eu consiga me relacionar bem com o meu próximo. Então, como é que eu vou fazer isso? Me afastando do próximo. O objetivo de Deus não é que as pessoas se afastem, é que as pessoas se unam. Ele veio para que todos sejam um, como ele e o Pai são um. Então, não existe isso de cristianismo independente, a não ser que você seja obrigado, como João foi e teve que ficar sozinho na ilha de Patmos, né? Então, Deus ele tem esse objetivo. Nós devemos adorar a Deus, então, em espírito e em verdade. Então, essa é a forma correta de adorar a Deus. O que significa isso? Quando Jesus fala que devemos adorar a Deus em espírito, é que nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento só é possível por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua em nossa vida para que a gente possa ter esse relacionamento com o Pai e com o Filho, né? Porque nós adoramos o Pai e o Filho e adoramos também o Espírito Santo, né? A Trindade, a divindade, nós adoramos os três. Mas quem age na nossa vida para que nós possamos ter esse relacionamento com o Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, até o relacionamento não acontece simplesmente porque eu quero. Né? A Bíblia fala assim que em Deus está tanto querer como efetuar. Tanto querer como efetuar depende de Deus. Né? E o querer relacionar com Deus já é em si um fruto, né? Uma atuação do Espírito Santo na minha vida. Então, o Espírito Santo é necessário para que eu tenha esse relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é verdadeira adoração. Agora, é em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque existe o erro. Eu posso querer adorar a Deus, mas no erro. E o erro não pode entrar nessa equação. Na equação, o que entra, o que trabalha em conjunto é adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, a doutrina conta. A doutrina conta. Tem gente que acha que a doutrina não conta. Qualquer doutrina pode. Né? Deus é um só, né? O antigo jargão aí, né? Virou clichê já. Deus é um só. Né? Todas as religiões são iguais, todas levam para o mesmo caminho. Será que é isso mesmo? Tem certeza que é isso mesmo? Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele não fala isso não. Leiam lá o capítulo, a gente não vai ler o capítulo todo aqui, mas ele fala assim para ela.
olha, a salvação, vocês adoram o que vocês não conhecem. Na verdade, eles não estavam firmados na verdade. Eles sabiam da promessa do Messias, eles sabiam do Deus Criador, mas a religião deles estava mesclada ali com culturas pagãs, né? E isso não daquela época de Jesus, era coisa muito antiga já. E Jesus fala assim, olha, vocês adoram o que não conhecem, vocês não têm o conhecimento correto de Deus. Quem tem esse conhecimento são os judeus. Os judeus adoram o que eles conhecem. Porque a luz foi dada aos judeus, o conhecimento foi dado aos judeus. E a luz que eles tinham era a luz verdadeira. Então existe um jeito certo, um jeito correto de se entender a Deus. Então pense bem nisso. E isso é uma questão muito importante, né? Conhecer a Deus, me relacionar com Deus por meio do Espírito e também entender a Deus de acordo com a verdade. Então eu não posso ter qualquer crença sobre Deus. Não posso pensar qualquer coisa sobre Deus. Eu tenho que ter um entendimento correto sobre Deus, um entendimento correto sobre Jesus, um entendimento correto sobre o Espírito Santo, né? E existem muitas, né, no mundo todo existem muitas formas de se entender, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo. Tem lugares onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fora, né? Eles só acreditam no Pai. Então você vê que está faltando aí, está errado. Tem lugar que Jesus é inferior ao Pai, também não está correto. Tem lugar que o Espírito Santo ele não é nem uma pessoa, é só uma energia, uma força, também não está correto, não corresponde com a palavra de Deus. Então está vendo como que eu posso entender errado, né, a divindade? E não só a divindade, mas todos os outros aspectos da religiosidade, do cristianismo, da fé cristã. Então, a doutrina, ela é muito importante. Então, primeiro ponto, hein? Em espírito e em verdade. O próximo tópico fala assim, a beleza da santidade. Lá no livro de Crônicas, 1 de Crônicas 16, 29, fala assim, e adorem o Senhor na beleza da sua santidade, né? E em Coríntios, 2 de Coríntios 3,18, vem dizendo assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que acontece quando eu adoro a Deus? Eu tenho que adorar a Deus na beleza da sua santidade. Qual que é a beleza da santidade, né? Então, presta atenção nesse gráfico aí. Vamos falar sobre os atributos de Deus. Deus ele possui muitas qualidades, né? Então aqui eu dividi, né, essas qualidades em qualidades comunicáveis e qualidades que são incomunicáveis. As duas são importantes na adoração, viu? As duas são importantes. As qualidades comunicáveis são, por exemplo, a bondade, a misericórdia, a lealdade, o amor, né, que Deus tem por nós todos. Né? Essas qualidades ele transmite. Nós absorvemos, né? Isso é implantado no nosso coração. Quando adoramos a Deus, nós somos transformados de glória em glória. É o que diz lá o texto de Coríntios. Somos transformados de glória em glória. Transformados de glória em glória em quê? Em que nós somos transformados? Nós somos transformados na mesma imagem de Deus. A imagem que foi perdida. É isso que o texto declara. Né? Quando adoramos a Deus, somos transformados na mesma imagem. Imagem de quem? A imagem de Deus. Né? Como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo quem opera essa maravilha. Então, essas características que Deus possui, bondade, misericórdia, lealdade, amor, são implantadas no coração humano quando eu adoro. É nesse sentido que eu me pareço com Deus. E existem as características que são incomunicáveis, né? Não tem como o homem, mesmo adorando a Deus, ele não vai alcançar isso. Não vai alcançar o quê? O homem não vai ser onipresente, né? Porque essa é uma característica de Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é a própria glória e ele é a própria eternidade, né? Está tudo nele. E não tem como eu jamais serei eterno como Deus. Eu terei vida eterna, mas eu tive um início, eu tive uma origem. Deus não tem origem. Deus não tem origem e Deus não tem fim. Deus, ele sempre foi e sempre será. Deus, ele é a própria eternidade. Eu não tenho condições, eu posso apenas experimentar um pouco da eternidade.
eu posso experimentar um pouco da glória de Deus, eu posso experimentar um pouco da onisciência, porque Ele me concede conhecimento, mas eu jamais serei onisciente. Eu posso experimentar um pouco da onipotência, porque Ele me concede poder, né? O poder dele para atuar, mas jamais serei onipotente, né? Eu posso participar um pouco da onipresença de Deus, porque Deus está presente em mim, mas eu jamais poderei estar presente em outras pessoas, né? Então essas características são a beleza da santidade de Deus. E nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O propósito na adoração é que eu me torne parecido com Deus, semelhante a Deus. O propósito de Deus, que é também o propósito da educação cristã, é restaurar no homem a imagem de Deus que foi perdida, né? E aí, como último tópico, nós vamos falar sobre a idolatria na educação. Educação, né? Jesus, ele fala assim em Marcos capítulo 7, versos 6 e 7. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, preceitos humanos. Então, olha lá. É possível adorar a Deus, mas adorar do jeito errado, como eu já disse, né? Existem pessoas que adoram a Deus, mas seguem preceitos humanos. Nós temos que adorar a Deus e seguir os preceitos de quem? De Deus. E a verdadeira adoração é essa. Não adianta eu querer adorar a Deus sem seguir preceito nenhum. Isso não é verdadeira adoração. Então a verdadeira adoração, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus. Eu oro a Deus, eu converso com Deus, eu estudo sobre Deus. Isso é a verdadeira adoração, né? O filósofo Émile Durkheim, que é o pai da sociologia, né? Ele fez um comentário muito interessante, né? Ele elaborou ali uma visão, tinha uma visão interessante de como que as culturas criaram, né, a sua versão da divindade, do divino, né? Então eles faziam assim, a primeira coisa que as sociedades faziam no passado, né, é lógico que isso é uma visão parcial, nem todos, não foi assim com todos, mas eles primeiro estabeleciam características e valores, né, para aquele grupo social. Depois, o que eles faziam? O segundo passo, eles procuravam símbolos para aquelas características e valores. E geralmente eram animais. Então, por exemplo, eles pegavam animais, né, são os conhecidos totens, né, em algumas culturas eles até têm construções assim com vários animais. Aqueles animais têm um significado para eles. Né? Muitas culturas antigas, como na egípcia, por exemplo, eles adoravam muitos animais. Né? Os gregos também, embora adorassem também deuses com a perfeição física, né, semelhante aos seres humanos, mas eles também adoravam seres que eram animais, ou que eram animais mesclados com seres humanos, animais mesclados com outros animais. Sei que a figura de animais estão sempre presentes ali. Então eles atribuíam essas características e valores dos animais. E com o tempo passavam a adorar esses animais, que representavam esses valores. Só que esses valores surgiram da expressão humana. Né? Eles olharam para si, eles descobriram esses valores neles mesmos e ao adorar os animais que representam esses valores, eles estavam adorando a quem? No final das contas, a si mesmo, aos homens. Né? Veja que o grande problema não é adorar o animal em si. O animal não é nada, o animal não faz nada. O grande problema não é adorar o barro, a pedra, né? Tudo isso é nada. Tudo isso é nada. Isso não faz nada com isso. Isso não nos atinge de forma direta. Né? É o princípio da coisa que é o problema. E o princípio da coisa está no homem olhar para si mesmo, na busca para o eu, e depois ele exterioriza o eu e adora aquilo que foi exteriorizado. Então, no fundo, o homem está adorando a si mesmo. É por isso que lá no livro de Apocalipse, quando, né, surge ali a grande questão da adoração no Apocalipse 13, né, do poder que
que vai colocar um sinal nas pessoas e ninguém vai poder comprar e nem vender. Aí no final é falar do número desse poder. E o número é 666. Né? Na cultura judaica, né? Na cultura judaica está presente na própria Bíblia. Né? Você estudando a Bíblia, você encontra isso lá. Né? O número 7 está sempre presente como sendo um símbolo da plenitude divina, da perfeição divina. Veja que Deus ele faz o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansa. É a semana da criação. No sétimo dia ele olha para tudo e fala, tudo está perfeito. Né? A obra, ela, embora no sétimo dia Deus não crie nada, mas ele faz alguma coisa no sétimo dia. O descanso dele não é qualquer descanso. Né? Existe ali naquele descanso divino no sétimo dia, o assentar-se de Deus no seu trono para governar. Né? É o Deus que deve ser adorado. O 7 é um símbolo da perfeição, da adoração. Então ele carrega esse significado. O número 6 não. O número 6, ele é um número do homem. Ele é um número do homem. Né? O homem foi criado no sexto dia. E quando o versículo do Apocalipse, o último versículo do Apocalipse 13 fala do número 666, ele declara o seguinte, ele declara que o número 666 é um número de homem. Então muita gente fica tentando encontrar que homem é esse, né? Que homem é esse? É lógico que o Apocalipse 13 está representando ali um poder que existe, um poder real que existe na Terra, né? Uma nação da Terra, uma nação política e religiosa da Terra, que é, lógico, governada por um homem, mas a questão ali não é o homem em si, quem é a pessoa. Ali é o homem, o gênero humano, é o gênero humano. Então, o homem está adorando, né? O homem aceitar tudo aquilo ali que será imposto por esse poder, ele estará aceitando o próprio homem como objeto de adoração. Estará aceitando a si mesmo. Estará deixando Deus de lado e colocando o homem no centro. O homem no centro. Essa ideia de homem no centro, ela não é nova, né? Ela, depois da Idade Média, ela surgiu ali no Iluminismo, né? O antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de tudo, o homem passou a ser o objetivo de tudo. É lógico que haviam coisas interessantes, coisas que eram, né, necessárias ali, que eram boas no pensamento, mas no fim, o antropocentrismo, ele coloca Deus de lado, né? É lógico que o teocentrismo da igreja medieval, ele era um teocentrismo que não estava de acordo com a palavra de Deus, mas quem deve estar no centro realmente é Deus, é Cristo, né? É o cristocentrismo, Cristo no centro de tudo. Nossas afeições, nossa reverência, o nosso labor, as nossas ofertas, todas elas devem ser dirigidas a Deus. Então Deus é o objeto máximo da nossa adoração. E nós só seremos semelhantes a Ele, que é isso que Ele quer, se o adorarmos. Se não adorarmos a Deus, não seremos semelhantes a Deus e jamais poderemos estar na sua companhia. Então, a adoração é uma questão de salvação. Por isso que eu disse no início, que é um assunto importantíssimo. Então é isso, gente. Pensa aí, né? Você não sabe como adorar a Deus? Então eu vou explicar para você, é muito simples. É muito simples. 3 coisas você pode fazer. E depois você vai aprendendo a fazer as outras coisas, porque a verdadeira adoração, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida, em todas. Mas você pode começar assim. Oração. O que é oração? Conversar com Deus, falar com Deus, né? Procure momentos do seu dia para conversar com Deus, né? De manhã, depois do almoço, ou antes do almoço, à noite, antes de dormir. Procure ali para você ter um momento de intimidade. Mas fora isso, procure estar o dia inteiro sintonizado em Deus, pensando nas coisas de Deus. Não deixe que as coisas do mundo tomem conta da sua mente, não. Quando vierem os problemas, pense em Deus. Deus é a solução do seu problema. Quando vierem as dificuldades, Deus vai ser a solução para a sua dificuldade. Quando vierem as coisas boas também, é Deus que mandou, né? Agradeça a Deus. Então ponha Deus em primeiro lugar em todas as coisas. E procure separar um tempo só para Ele. Né? No seu dia você vai ter que cuidar de muitos afazeres, mas procure separar o tempo para Deus no seu dia a dia. Né? Então, oração.
estudo da palavra de Deus, né? Lembra que eu tenho que adorar a Deus em espírito, né? E eu já faço isso quando eu oro. E eu devo adorar a Deus em verdade, ou seja, a verdade está na palavra, está na Bíblia. É ali que eu vou encontrar a verdade, verdade absoluta, né? Hoje o mundo prega uma verdade relativa, na verdade de Deus ela é absoluta, ela é plena. E todos os outros conhecimentos do mundo devem se submeter a ele. Então eu tenho que buscar em Deus o conhecimento, estudo a palavra de Deus. Agora, eu me relacionei com Deus com oração, eu encontrei na sua palavra o seu conhecimento, o que eu faço agora? Eu compartilho. Quando eu compartilho o Evangelho, eu estou adorando a Deus. E fazendo essas três coisas, nós estaremos trilhando o caminho que leva ao crescimento espiritual. Né? Ao crescimento espiritual, ao crescimento na graça. E aí nós seremos transformados de glória em glória à imagem de Deus. Que Deus abençoe você, né? Compartilhe o vídeo aí com todos, porque os outros têm que saber disso aí também que você aprendeu agora. Né? Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Tchau.